Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre uma garota japonesa que morre e reencarna como Tiara Rose, a antagonista de seu Otome Game favorito, o qual prevê seu próprio exílio no dia do julgamento de seu noivo. No entanto, o príncipe herdeiro de um país vizinho, no caso, ela foi julgada pelo seu noivo, o príncipe Hort Knights, né? Porque ele foi manipulado pela heroína do jogo, que queria essa posição, e também queria o Aquistid, né? No entanto, o príncipe herdeiro de um país vizinho, chamado Martin Forest, no qual o nome do príncipe é Aquistid, que seria um personagem a ser conquistado em uma sequência, inesperadamente a pede em casamento no lugar. Eu estou falando de a jovem vilã é adorada pelo príncipe herdeiro de um país vizinho. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Aquistid ele estava olhando apaixonadamente para a Aishra, né? Porque a Aishra tinha dado uma poção do amor para ele, né? Era um elixir, né, do mar, e ela simplesmente jogou um pouco do seu sangue dentro desse elixir, transformando esse elixir numa poção do amor, né? Mas ele ainda estava tentando resistir aos efeitos da poção. Ele ainda estava tentando resistir aos efeitos, né? Ele ainda estava tentando resistir a isso. E para isso ele precisaria ir para o mar. E nesse momento o Elliot, né, desculpem um pouco, o Elliot acaba aparecendo e eles acabam indo para o mar. Mas o Aquistid estava decepcionado consigo mesmo pela forma como ele tratou a sua amada, né, Tiara Rose. Mas isso foi porque ele estava sob o efeito da poção, né, ainda estava tentando fazer efeito, mas ele estava tentando resistir. Por isso, meio que numa tentativa de resistir, ele acaba parando no meio do caminho. E a Tiara Rose, junto com a Aishra, acabam simplesmente aparecendo por lá. Enquanto isso, Claire e Kiss, né, que são os dois. Calma aí um segundo, porque, né, eles estavam olhando o mar que estava completamente preto por conta dos ciúmes, né, que a Pearl tinha ficado, porque ela já teve esses ataques de ciúme antes, né? Só que agora ela está completamente apaixonada pelo Claire. Só que o Claire estava demonstrando afeto pela Tiara Rose. Então, simplesmente por isso, ela acabou ficando meio que emocionalmente ferida, né? E com isso, ela acabou meio que escurecendo o mar, deixando ele totalmente preto. E aí eles se lembram da última vez que isso aconteceu, que foi há 700 anos atrás, eu acho. E por isso, o Claire pede a ajuda do Kiss para que eles possam, para o que ele estava pensando em fazer. Nesse momento, o Aquistid quase ia beijar a Aishra, mas a Tiara Rose acaba falando que ele é a pessoa que ela mais ama nesse mundo, né? Soltando essa palavra. Então, ele meio que acorda tentando resistir aos efeitos da poção e meio que esfaqueia a sua perna para resistir ainda mais a esses efeitos. E eles finalmente chegam perto do mar. E nesse momento, vemos que o Claire e o Kiss se aproximam deles e falam que os três reis fadas, né, os três reis fadas, né, existiam por um motivo, para que um pudesse ajudar o outro em cada momento que fosse necessitado. Falam que tanto a Aquistid quanto a própria Tiara Rose, eles poderiam trazer a cor ao oceano novamente, poderiam trazê-lo de volta ao normal, né, usando a magia. Só que a Tiara Rose é um pouco receosa porque ela não tem muita magia, ela não tem muita mana, né? Ela não é que nem o Astra não tem um pingo de magia, né? Mas ela ainda tem um pouquinho porque ela imbui essa mana dela dentro dos biscoitos, né? Ela até tinha trazido esses biscoitos, que acabam meio que dissipando os efeitos da poção. O Aquistid começa o ritual lá para tentar trazer o mar de volta. A Tiara Rose, como tinha a bênção do Kiss, né, o Aquistid ele tem a bênção do Claire. E a Tiara Rose tem a bênção do Kiss. E a Aishra tem a bênção da Pearl. Então, ela não tinha muita força, mas ela tinha trazido biscoitos.
que acabam quebrando o efeito da poção e conseguem meio que dar força a ela para conseguir trazer o mar de volta. Nesse momento, o Clair, que é o rei das fadas do vento, né, o rei das fadas do ar, decide que iria confrontar a Pearl porque isso foi longe demais. Esses ciúmes dela foi longe demais, né? Esses ciúmes que ela estava tendo. Porque no episódio anterior, a Aisha contou pro Clair o que a Pearl tinha falado pra ela. Falou que ele estava sendo manipulado pela Tiara Rose. E ali, a Tiara Rose se lembra do que a própria Pearl tinha falado pra ela. De que ela iria sofrer a mesma coisa que ela estava sofrendo. Então o Clair decide descer lá pro palácio, só que a Tiara Rose meio que se culpa. Ela acredita que tudo isso é culpa dela, né? Acredita que isso, né, que estava acontecendo era culpa dela, que ela queria resolver esse assunto, né? Por quê? Porque se ela não tivesse feito o Aqua-Steed se apaixonar por ela, não tivesse ido pra Marne Forest, né, se casado com o Aqua-Steed, né, a própria Aishira não teria tido esse sentimento de angústia, ciúmes, né? E isso não teria afetado as fadas, né? Porque e aí a Aishira acaba decidindo ir junto com a Tiara Rose, porque o palácio da Pearl fica abaixo do mar. E para isso eles precisavam de alguém que tenha a bênção da fada do mar, da Pearl. E a Aishira tem a bênção da Pearl. Então por isso ela vai junto com a Tiara Rose para tentar resolver esse assunto, né? E isso seria a parte final, porque ela quer acabar com isso de uma vez por todas. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para inscreva-se. O botão do sininho. Arigato e sayonara.